O Castelo dos Meninos, capítulo 8, The Lonely Man. Os dias foram passando e as atividades dos 4 amigos se normalizaram. Além de roubar merendas, os meninos não fizeram muita coisa além de estudar e passar tempo conversando. Por um tempo, até se esqueceram da aposta, principalmente depois do insucesso das 2 primeiras tentativas. Mas finalmente o dia de visitas chegara, e com ele o plano de Jared seria posto em prática. O menino começou a se animar novamente, torcendo pelo sucesso da sua empreitada. Jared correu emocionado em direção aos seus pais e irmã, quando os viu adentrar o castelo, como a escola era chamada pelos meninos. Deu-lhes um forte abraço e, feliz, recebeu das mãos de sua mãe uma sacola de guloseimas de todos os tipos. Mas guarde para comer mais tarde, filho, recomendou ela, e sem esganação. Sei que hoje teremos um almoço especial aqui na escola. O menino recebeu de sua irmã o embrulho tão esperado, comprado no taxidermista. Piscou para ela e agradeceu o presente. Não abriu, pois não queria que seus pais descobrissem o que era, e correu para deixar o apetrecho assustador, assim como os doces, em cima da mesa de seu quarto. Teria que dar um jeito de colocar aquela caveira no quarto de Jensen mais tarde. Agora iria aproveitar a visita de seus familiares. Os meninos novatos corriam por toda a escola, mostrando tudo a seus pais e irmãos. Jared não foi diferente. Queria mostrar cada cantinho do castelo, que era de fato muito bonito. Pouco viu seus amigos por ali, que também estavam ocupados demais com as visitas. O almoço comemorativo foi oferecido em um imponente salão de festas, onde todos puderam se deliciar com iguarias dos mais diversos tipos. Para acompanhar, um show de música e dança. O tempo passou depressa. Quando finalmente seus pais e irmã se foram, o menino correu para o quarto e abriu o embrulho macabro. Era a caveira de um burro, não muito grande. A irmã incluíra de brinde uma vela preta enorme. Jared gostou do que viu. Enfiou os 2 dentro de uma sacola, pegou uma caixa de fósforos e saiu dali correndo para o quarto de Jensen. Quando lá chegou, o menino enfiou o ouvido na porta para se certificar de que estava vazio. O silêncio reinava. Tinha aprendido um jeito de destrancar a porta com o grampo, e foi isso que fez. Entrou sorrateiramente e montou seu ritual macabro na pia do banheiro, a caveira com a vela preta em cima. Acendeu a vela, que era tão grande que provavelmente levaria alguns dias para se queimar por completo. Já estava se retirando quando começou a ouvir passos no corredor. Os passos se aproximavam e Jared instintivamente se enfiou embaixo da cama de Jensen. Estava completamente escondido quando bateram na porta. Valerie, este é o quarto do Jensen, Jared ouviu uma voz feminina dizer. Jared reconheceu a voz da professora de química, Mrs. White. Jensen, querido, disse a professora, batendo novamente. Jared então ouviu a porta se abrindo. Ele deixou a porta destrancada. Esses meninos às vezes são muito distraídos. Pode entrar, Valerie, eu vou levar apenas 1 minuto. Miss Valerie Porter era nova professora de francês, e Jared imaginou que Mrs. White devia estar aproveitando aquele dia para lhe apresentar a escola. O menino manteve-se imóvel, respirando lentamente. Se fosse pego ali, estaria encrencado, principalmente depois que descobrissem a caveira. Jared então voltou a prestar atenção no que as mulheres falavam. O Jensen é um ótimo menino, Valerie. É muito comportado e estudioso. Você tem que ver como é bonito também. O pobrezinho perdeu a mãe há uns 4 anos e no ano passado perdeu também um irmão, que era um pouco mais velho que ele. Veio para essa escola logo em seguida. Nossa, que trágico, pobre garoto, respondeu Valerie com uma voz piedosa. O pior de tudo é que o pai não o visitou desde ontem e o menino não tem mais ninguém além dele. Nossa, e por que isso? Eu realmente não sei, agora que eles só têm um ao outro, deviam ficar unidos. Nossa, deve ser muito difícil para o garoto, suspirou a professora novata. Com certeza, eu fico com pena. Então eu vim deixar uns docinhos aqui para ele. Vou deixar um bilhete. Acho que ele vai gostar de receber alguma coisa. As professoras ficaram em silêncio por alguns segundos, enquanto Mrs. White escrevia o bilhete. Jared sentiu seu coração apertar. Lembrou daquela melodia tão triste que ouvira Jensen tocar dias atrás. Devia ser muito difícil para ele ver os outros garotos receberem visitas e doloroso se lembrar da mãe e do irmão mortos.
Vou deixar em cima do piano, disse a professora. Engraçado, não viu Jensen hoje? Continuou ela a dizer pensativa. Onde será que esse menino se enfiou? Gerald gelou. Ele então se tocou que também não havia visto Jensen o dia todo. Não o vira pela escola, não o vira na hora do almoço, em momento algum. Onde estaria? Ele sabia. Só podia estar na praia, seu cantinho especial. As professoras então se retiraram. Gerald olhou no relógio, eram 4:30 da tarde. Dali a pouco tempo o sol estaria se pondo. Jensen deveria estar voltando. Será? Sem pensar em mais nada, Gerald saiu dali e foi correndo em direção ao murinho que dava acesso à praia. Nem sinal do colega. Então Gerald pulou e, determinado, foi descendo despenhadeiro abaixo. Não deixaria ele ali embaixo sozinho. Fora o próprio Jensen quem lhe dissera como era perigoso subir aquilo tudo no escuro. Na verdade, era quase impossível, pois mesmo com claridade era uma caminhada difícil de se fazer. Enquanto descia, Gerald pensava em Jensen. Ele nem podia imaginar como deveria ser doloroso perder a mãe com tão pouca idade, e em seguida o irmão. Sentiu uma profunda tristeza ao pensar o quanto Jensen era solitário. Por baixo daquela camada protetora da atitude de superioridade, o louro era provavelmente apenas um menino assustado e triste. E onde estava o pai dele? Por que o deixava sozinho? Gerald sentiu raiva. Ele deveria ser obrigado a ir até a escola ver o filho, pensou. Quando Gerald finalmente chegou à praia, estava cansado, mas não parou nem um segundo para respirar. Seguiu em direção à gruta e sua certeza de ver Jensen por ali era tão grande que não demonstrou nenhuma surpresa quando o encontrou sentado na areia. Jensen estava rodeado por 3 ou 4 telas de pintura e parecia muito pensativo. Ouvindo os passos do colega, Jensen pareceu despertar e olhou para ele surpreso. O louro tinha um semblante cansado e pareceu a Gerald que ele estava ali há horas. Então Gerald olhou Jensen nos olhos e enxergou toda a dor, fragilidade e humanidade que nunca havia percebido antes. Tudo que procurara desesperadamente estivera ali o tempo todo, estampado naquele olhar. Gerald podia enxergar a alma de Jensen através dos seus olhos agora, seus olhos úmidos e avermelhados. Vem, eu vim te buscar. Já vai escurecer, Gerald então disse docemente. Jensen olhou para ele assustado e, em seguida, olhou em direção às próprias mãos. Foi então que Gerald percebeu que Jensen não estava só. Entre seus dedos, o menino segurava um pequeno ratinho cinzento. Gerald se espantou quando viu o roedor e deu um pulinho para trás. Jensen se explicou. Eu o encontrei no meu quarto e estou cuidando dele. Por favor, não conte a ninguém. Eles não permitem mascotes na escola. Gerald assentiu, sorrindo por dentro. Então aquele tinha sido o destino do rato sortudo. Não contaria sobre ele a ninguém. Talvez Jensen devesse ter achado a atitude de Gerald estranha. Por que o moreno haveria de perder seu tempo indo procurá-lo lá embaixo? Por que se preocupava com ele? O fato é que o louro, sem dizer mais nada, simplesmente pôs-se a guardar os quadros dentro de um baú que tinha escondido na gruta. Em seguida, pôs o ratinho no bolso e seguiu atrás de Gerald na escalada. Dessa vez, apesar da difícil caminhada que tinha pela frente, Gerald subiu determinado e incansável. Ele percebia, entretanto, que Jensen estava esgotado e, por vezes, achava que ele poderia desistir. Por mais de uma vez, Gerald virou-se para trás e segurou a mão de Jensen, ajudando-o a subir quando o caminho tornava-se exigente demais. Fizeram todo o percurso em silêncio. Não era preciso dizer nada. Quando alcançaram o topo, ainda sem nada dizer, seguiram em direção ao dormitório. O quarto de Jensen ficava no caminho do de Gerald, então passaram pelo quarto do louro primeiro. Jensen parou em frente à porta de seu quarto e pegou a chave para destrancá-lo. E foi aí que Gerald se lembrou da caveira no banheiro. Sentiu um arrepio subindo por todo o seu corpo. Jensen estava fragilizado e cansado. A última coisa que precisava era dar de cara com uma caveira de burro rindo para ele. Não, ele não podia ver aquela caveira. Jensen, me dá licença, eu preciso ir ao banheiro, pediu Gerald sem graça e com a voz trêmula. Jensen deixou o colega entrar no quarto, porém antes que Gerald pudesse fazer alguma coisa, enxergou uma luminosidade estranha vindo do cômodo. O louro olhou para dentro e viu a caveira iluminada pelas chamas da vela acesa. Jensen então olhou para a caveira e depois para Gerald, que estava em estado de pânico.
Acendeu a luz para ver melhor do que se tratava e então, inesperadamente, começou a rir. Você pensou que eu ia me assustar com isso? Como você é bobo, Jared! O louro disse entre risadas. E depois começou a rir ainda mais. Seus olhos verdes agora brilhavam, mostrando uma diversão contagiante. E Jared pôs-se a rir com ele. E os dois meninos riram juntos por algum tempo, que pareceu a Jared uma eternidade. Só então Jensen falou, sorrindo e de forma amigável. Vai, recolhe esse troço daqui. Eu não quero essa caveira de burro no meu banheiro. E entregou uma sacola plástica nas mãos de Jared. O moreno então apagou a vela e guardou os objetos na sacola. Jensen o acompanhou até a porta. Despediram-se em silêncio, através de olhares cúmplices. Andando pelo corredor em direção ao seu quarto, Jared não conseguia conter um sorriso. E naquela noite não pensou em outra coisa, senão nos olhos de Jensen e em tudo que eles revelavam.